Vamos lá, vamos falar de economia. O Felipe Salto está chegando aqui com a gente. O Felipe Salto, que é colunista do UOL, economista-chefe da Warren, está chegando aqui com a gente porque a gente teve a divulgação da ata do Banco Central sobre a reunião do Comitê de Política Monetária, que decidiu pela redução da taxa de juros, pela redução da Selic em 0,25 ponto percentual. Só que o mercado ficou mostrando uma certa dúvida, uma certa incerteza, porque o Banco Central, por um lado, começou a falar de que as projeções para a inflação estariam mais negativas, digamos assim, ao mesmo tempo baixa a taxa de juros, quer dizer, houve ali um conflito de informações que o mercado tentou entender. Salto, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. A ata do Copom elimina as dúvidas que o mercado tinha? Boa tarde, Mauro, Carla e Dani, prazer estar aqui com vocês. Olha, a ata do Copom é sempre divulgada na semana subsequente à reunião, trouxe um quadro interessante, porque quando o Copom divulgou o comunicado na semana passada, na quarta-feira, logo após a reunião, o mercado teve uma reação muito ruim, algumas entrevistas de colegas economistas dizendo que o Banco Central estava burlando ou alterando a regra vigente, né, do chamado horizonte relevante, e a ata ajudou a acalmar um pouco essas percepções iniciais. Então, do que se trata? Na verdade, o Banco Central, Mauro, quando ele decide a taxa de juros, a meta para a taxa de juros, ele tem hoje um chamado horizonte relevante de 1 ano e meio. Então, a reunião de junho, que foi na semana passada, ela está decidindo sobre a taxa de juros com vistas ao cumprimento da meta de inflação lá no final de 2027. Agora, o que o Banco Central afirmou no comunicado e explicou depois melhor na ata? Que se ele tomasse a decisão de juros equivalente ao que os modelos dele mostram, né, para que a inflação convirja para 3%, que é o centro da meta de inflação, lá no final de 2027, então essa decisão teria que ser de aumento da taxa de juros. Nós estamos no meio de um ciclo de redução. Uma redução bastante tímida e envergonhada, mas é uma redução. A passos de tartaruga de 0,25 ponto de percentagem, como foi inclusive a decisão da semana passada. Mas aí, dito isso, o que ele fez? Ele falou, olha, é melhor a gente esperar a reunião de agosto e aí avaliar, já mirando o início de 2028, o centro da meta de inflação, porque assim a gente pode eventualmente continuar esse ciclo de queda, dado que a Selic está muito acima do chamado juro neutro, que é o que os economistas calculam, uma espécie de referência acima da qual a política monetária é bastante contracionista, que é o que está acontecendo agora, né? E aí, na ata, isso ficou mais bem explicado. Esses solavancos na taxa de juros e as consequências disso seriam muito ruins. Então, o Banco Central preferiu operar e sem mudança de regra nenhuma e tal, como se chegou a aventar, né? Alguns até que analisaram dessa forma, depois voltaram atrás em declarações públicas, ainda bem, né? Ainda tem esse tipo de analista que consegue reconhecer quando erra, o que é importante, mas o fato é que o Banco Central tomou uma decisão adequada, digamos assim, ao que ele vinha fazendo nas reuniões anteriores, e dadas essas incertezas, Mauro, que são gigantescas, né? O cenário internacional, não só a questão da guerra, mas veja, o fim da guerra está sendo construído ainda. Tem a questão do tarifaço, os juros americanos, que agora todo mundo já projeta aumento da taxa de juros americana, o que tem consequências para nós. Então, dado tudo isso, foi assim que o Banco Central decidiu e, a meu ver, decidiu bem.
Felipe, sempre que eu ouço essa expressão horizonte relevante, eu penso assim numa banda de rock progressivo ou numa comunidade hippie, alguma coisa desse sentido, assim. Explica pra gente o que é esse horizonte com que o Copom trabalha e por que ele é relevante. Exatamente. Na verdade, nós economistas, nós temos que reconhecer que a gente tem uma ciência nas mãos que está longe de ser uma ciência exata, né? Como muitos gostariam. O saudoso Delfim Neto sempre falava isso. E o que acontece é que se a gente maneja a taxa de juros hoje, nós estamos com um objetivo que é reduzir a inflação, fazer com que as pessoas consumam menos, porque o crédito fica mais caro e que as empresas investam menos, gastem menos. Isso vai derrubar a inflação em algum momento. Qual é esse momento? É o chamado horizonte relevante. A política monetária não tem como decidir hoje uma taxa de juros para que o efeito aconteça amanhã ou 3 meses depois. E aí, justamente, o que se definiu foi: olha, vamos ter aí um período razoável para o qual a gente possa, ou no qual a gente possa operar, com o qual a gente possa operar, para que haja menos volatilidade, para que também se tenha uma maior previsibilidade. Essa que é a ideia do chamado horizonte relevante.